Hoje eu vou te explicar em detalhe toda a matemática e todas as equações que você precisa conhecer e dominar se você quiser aprender cálculo integral e diferencial. Já te adianto, enquanto professor e alguém que já escreveu um livro de cálculo, o principal motivo dos estudantes agarrarem muito nessa matéria é porque eles não têm uma base boa na matemática. Eles não dominam os pré-requisitos para estudar o cálculo. Como você vai ver no final desse vídeo aqui, o cálculo é quase que uma extensão natural das ideias de boa parte da matemática do ensino médio. É como você não aprendeu direito a matemática do ensino médio, você e, sei lá, 80 ou 90% da população brasileira, você acaba agarrando nesse negócio. Então tá, vamos começar por partes. O nome do negócio se chama cálculo integral e diferencial. Primeiro vamos para o cálculo integral. Isso é essencialmente o cálculo de áreas. Uma integral se propõe a calcular, no primeiro momento, uma área. Então é importante que você domine razoavelmente bem a geometria plana. Conheça as equações para os perímetros e para as áreas das figuras planas mais clássicas, tipo triângulos, alguns quadriláteros, circunferência principalmente. Apesar de que a ideia inicial é calcular área, dá para você estender isso também para você calcular volume. Então é bastante interessante que você tenha uma noção boa de geometria espacial, principalmente do que é um volume, como que se calcula um volume, quais são as equações para o cálculo de volume das principais figuras da geometria espacial. É interessante também que você conheça alguns princípios sobre cálculos de volumes, tipo o princípio de Cavalieri e coisas do tipo, que vão ser relevantes para você desenvolver algumas ideias do cálculo integral. Além disso, é muito comum que para resolver algumas integrais, a gente precise fazer certas substituições trigonométricas. E aí, meu amigo, a trigonometria vai estralar. Se você achava, eu pelo menos achava isso, durante toda a minha época na escola, que trigonometria, irmão, era saber essa tabelinha aí. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Meu amigo, é aqui que a gente separa os homens dos meninos. Para menino, trigonometria é isso aí. Mas já para homem, adulto, barbado, trigonometria é entender a relação fundamental da trigonometria, dominar muito bem o ciclo trigonométrico, saber seno e cosseno de soma de arcos, conhecer algumas transformações trigonométricas que a gente vai precisar saber para resolver certas integrais, tipo transformações de arco dobro, às vezes arco triplo, arco metade e transformações em termos de tangente. Isso é trigonometria de gente grande e ela estrala no cálculo integral e quase ninguém domina esse negócio direito quando se estuda no ensino médio, né? A gente realmente acha que a trigonometria é só saber aquela tabelinha aí, cantar uma musiquinha com o professor, 1, 2, 3. Não, meu amigo, o negócio aqui é um pouquinho mais embaixo. Sabendo esse escopo geral, é bem possível que você flua bem no cálculo integral. Tá aí os pré-requisitos: geometria plana, um pouco de geometria espacial e bastante trigonometria. Essa vai estralar. No cálculo diferencial, o que ele se propõe a fazer? A calcular taxas de variação de funções. Pois é, isso é uma extensão natural da ideia da geometria analítica. Tá? Da ideia de se calcular coeficiente angular na geometria analítica. Então é importante que você conheça bem a geometria analítica. Saiba trabalhar bem com o plano cartesiano, entenda bem como é que funciona a dinâmica dos pontos e das coordenadas de um plano cartesiano, saiba calcular coeficiente angular de retas no plano cartesiano e também conheça, por exemplo, a equação de circunferência, que é uma figurazinha também um pouco básica quando a gente fala de geometria analítica. Essa essencialmente é a parte do cálculo diferencial. Além do que você já devia saber, é saber um cadinho de geometria analítica. Agora, uma observação, feita de cálculo integral e cálculo diferencial. Não sei se você reparou, mas no cálculo, tudo é função. Quando você calcular a área de uma coisa, cálculo integral, você vai descrever essa coisa por meio de uma função e calcular a área embaixo do gráfico da função. Quando você vai falar de cálculo diferencial, você vai querer calcular o coeficiente angular da reta que tangencia a função em cada ponto, a taxa de variação instantânea de função. Então, meu amigo, tudo, absolutamente tudo no cálculo é função. Ah, eu sou muito bom de matemática, eu adoro matemática, eu só não gosto de funções. Então você não entendeu nada, irmão. Porque no cálculo você descreve absolutamente tudo em termos de funções matemáticas. Qualquer coisa que você quiser calcular vai ser por meio de uma função. Ah, meu objetivo é calcular qual que é o volume de um cilindro. Isso vai ser feito por meio de uma função. Eu quero provar como que se calcula o volume de um cone. Isso vai ser feito por meio de uma função. Eu quero demonstrar a área de uma circunferência, que vai ser feito por meio de uma função. Tudo é descrito em termos de função. Então é muito importante que você conheça as principais funções, saiba calcular suas raízes, conheça suas expressões algébricas, conheça os seus gráficos.
bastante importante que você conheça os gráficos. Tá, de quais funções? Vou citar as principais aqui. Função afim, função quadrática, funções trigonométricas, eu já citava anteriormente, mas agora no contexto mais de função, de conhecer os gráficos, etc, né? Pelo menos seno e cosseno tangente, você tem que conhecer bem as propriedades dessas funções. Função exponencial, função logarítmica, função modular. Cara, essencialmente, você conhece bem essas funções, suas equações, suas características, manipular suas expressões, conhece seus gráficos, suas propriedades, você já tem um arcabouço bem robusto para você encarar o cálculo. Um outro adendo é o seguinte, quando você vai calcular uma derivada, que é o cálculo diferencial, ou uma integral, que é o cálculo integral, no fundo, essas duas coisas são definidas por meio de limites, que é um negócio um pouco mais técnico, mas o fato é, calcular, então, uma derivada ou calcular uma integral, no fundo, é calcular um limite. E como é que você calcula um limite? Bom, para calcular limite, meu amigo, aí você vai precisar de uma malemolência. É o trabalho do algebrista, de massagear uma expressão para você manipular ela e reescrever de um jeito diferente que você consiga calcular. Então você tem que ter muito a manha, cara, de mexer com letras. Tem que estar muito confortável em manipular expressões algébricas literais, tipo esses negócios que estão aparecendo aí, sacou? Pois é, cara, então é muito útil aqui você saber muito bem manipulações algébricas, você saber manipular equações, o que eu posso e o que eu não posso fazer numa equação, quando eu posso, quando eu não posso cortar, simplificar alguma coisa, você tem que estar afiadaço nesse tipo de coisa. Tem que ter a manha também em produtos notáveis, então, quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença, diferença de quadrados, diferença de cubos, esses tipos de fatorações vão ser bem úteis. Se você souber um pouquinho de binômio de Newton também, que vai abrir muito sua perspectiva para fatorações um pouquinho mais rebuscadas. Isso também vai te ajudar bastante. Então, essencialmente, in a nutshell, isso é o que você precisa saber de matemática básica para encarar o cálculo, cara. Se você está defasado em alguma dessas áreas, ou se apareceu aqui equações ou termos que você nunca ouviu falar, tirando derivada, limite e integral, que já são conceitos do cálculo, provavelmente você está indo com buracos, com lacunas, encarar esse desafio. Você está indo com a guerra, todo mundo com fuzil, e você está indo com um garfo, com 2 dentes ainda, sacou? Então, você precisa dominar bem esse arcabouço inteiro para você conseguir encarar o cálculo muito bem. Se quiser aprender bastante sobre cálculo, não deixe de conhecer o Lições de Cálculo, nosso curso completo, tem um livro didático associado a ele, o link está aí na descrição. Espero que esse livro tenha te dado um bom panorama das ferramentas que você precisa dominar. Se você acha que eu esqueci alguma, me fala aí embaixo, mas eu acredito que eu varri bem todas elas. Valeu e até a próxima!